Força Feminina. E a gente continua com o quadro Força Feminina, alusivo ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e vamos iniciar as conversas com a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Bom dia, tudo bem, delegada? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Bom dia a todos e bom dia aos ouvintes da CBN. Obrigada pelo convite novamente. Obrigado você por estar aqui conosco, delegada. Primeiro, traz um pouco para o ouvinte da CBN, um aperitivo que você vai ter depois no podcast, mas eu vou te contar logo mais. Delegada, desafios de ser mulher e ser delegada. De ser mulher junto com a minha profissão, às vezes, eu não gosto da parte muito de vitimizar, sabe, Cláudio? Eu tenho um pouco de cuidado quando a gente fala sobre isso, mas se eu encontro algum obstáculo, provar um pouco mais. Parece que quando a gente é mulher, a gente precisa provar que a gente é forte, provar que a gente é capaz, provar que ainda que eu tenha uma imagem um pouco mais frágil, feminina, eu sei fazer, eu sei exercer o meu ofício da mesma forma que um colega do gênero masculino consegue exercer também. Então, o cansativo é provar, o cansativo é mostrar para as pessoas que eu também consigo ter uma postura mais enérgica. Então, isso é que é a minha maior dificuldade. Bom, a Carol França está aqui comigo também, você bem já sabe, o quadro também é feito por ela. Carol França, repórter da CBN Amazônia, faz essa entrevista junto comigo e também apresenta o podcast Perspectivas com as nossas convidadas. Bom dia. Bom dia, Klaus. Agradeço também a participação da delegada, muito proativa, inclusive, muito solícita também. Muito obrigada pelo seu relato. Inclusive, como a senhora comentava com relação a essa questão de sempre se mostrar ser mulher e mostrar que somos capazes. E a gente também iniciou essa entrevista com outras duas pessoas da semana passada, outras duas mulheres que atuam aqui na região norte. E elas falaram sobre a mesma questão de estarem, né, atuando em cargos também que ocupam o gênero masculino, e que elas precisam diariamente reforçar que elas são mulheres e que elas têm que ser respeitadas por isso. E a gente entende essa exaustão, né? Infelizmente, desde muito cedo, em vários segmentos da sociedade, a gente precisa estar se reafirmando como mulher e cobrando esse espaço que deveria ser natural. E a gente fala, delegada, sobre essa questão de estar na carreira policial, né? Será como delegada titular. Primeiro de tudo, eu quero entender como foi para a senhora migrar para essa área, né? De onde surgiu a ideia. Eu vejo essa profissão como uma missão de vida, porque tem que ter muito amor, muita garra, tem que ter muita determinação, porque é um processo muito difícil, né? Estudos e tudo mais, muita dedicação. Como que foi que iniciou essa carreira? Iniciou bem de surpresa, assim, porque eu iniciei lá bem novinha. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em agronomia. Então, aí depois eu formei agronomia, concomitante ao curso de agronomia, eu fiz direito. E estudando direito, eu percebi que aquele curso era o curso que se encaixava com as minhas habilidades e com o que eu gosto de fazer. Eu sou de humanas, e aí eu percebi isso depois, né? Eu não tinha feito nenhum teste vocacional. E aí eu percebi depois mesmo na prática, e comecei os estágios e estagiei na Polícia Civil também. E ali eu comecei a me inspirar. Eu falei, gente, eu quero muito fazer isso. Mas eu não sonhava em ser delegada. Eu não sonhava, eu queria estabilidade, porque na militância da advocacia eu era muito feliz, porém eu não tinha a estabilidade que eu gostaria, que eu sempre almejei para mim. E aí surgiu o concurso da Polícia Civil, foi o primeiro concurso que eu fiz, e graças a Deus obtive êxito. Mas quando eu entrei na minha primeira lotação no município de Tefé, eu falei, foi Deus que me guiou, me conduziu. Eu pensei, não foi Deus, não pode. Eu lembro que tinha algumas perguntas de informática no concurso, e eu fui acertando. A gente não fala chute, né? Porque chute você não é chute. Você tem que ir lendo a questão, mas assim, eu não tinha totalmente certeza. E vi que Deus foi me guiando ali, porque não era possível, e fez toda a diferença também. Porque eu estudei muito para direito, para área de direito, para português, que também tinha. Então, foi Deus. Eu estava predestinada, eu achar isso. Missão de vida, foi o que eu comentei. A pessoa tem que ter muita garra, né? Parabenizo pela sua trajetória. Inclusive, a gente fala sobre a atuação da mulher na carreira policial aqui no Amazonas como um todo, né? Aqui em Manaus a gente tem a delegada Débora, tem a Joyce, Marília, sim, tem a senhora também. Eu queria que a senhora pontuasse um pouco da atuação de vocês como um todo, né? Sobre a atuação da mulher, a senhora estando à frente de uma delegacia, né? De atos infracionais, a delegada Débora com relação a crimes contra a mulher, a delegada Joyce contra crimes
adolescentes e crianças, são pautas importantíssimas, assuntos importantíssimos que precisam ser debatidos e, de fato, que tenha, né, essa penalidade. Como que é atuar dentro desses segmentos tão específicos, né, aqui na capital? Assim, em relação à nossa atuação, e eu enxergo muito, a doutora Joyce, a doutora Débora, a Kelene, a gente se dá muito as mãos nisso, tanto que a gente meio que prefere responder quando uma sai de férias, alguma coisa assim, uma responde na delegacia da outra, porque a gente precisa não que os outros não tenham, mas a gente já tem certeza que nós temos a empatia, a noção de acolhimento daquela vítima que ali aparece, porque essas delegacias são delegacias de vulneráveis. Então, você precisa saber encaminhamento para a rede, saber ouvir a vítima, saber que cuidado tomar, saber que aquela vítima precisa de uma oitiva um pouco mais demorada. Então, eu sinto um pouco falta disso, dessa irmandade que a gente tem dentro da Polícia Civil em relação às mulheres fora. Eu percebo e eu enxergo muito que a nossa caminhada enquanto mulher, ela é um pouco dificultada porque nós mulheres fora, e por isso que eu digo, eu uso o paralelo da Polícia Civil, de um parâmetro positivo, porque fora eu não sinto muita união entre a gente. Na verdade, eu sinto quase nada de união entre a gente, a sororidade que a gente precisa ter uma com a outra, né, saber nos apoiarmos. Então, se a gente entender que a união é a nossa força, a gente consegue caminhar muito mais na luta pela garantia de direitos. Não que a gente vai querer mais direito ou não, é assegurar o nosso direito igual, de salários iguais, de não julgamento, porque não só a parte profissional, a gente sofre muito emocionalmente com alguns julgamentos, com a nossa vida cotidiana, se a gente separa, se a gente casa, se a gente tem filho, se a gente não se casa, se a gente não tem filho, parece que a gente é tão cobrado diariamente e não vitimizando novamente. Eu gosto de ter esse cuidado de não vitimizar. Vamos observar, isso precisa ser chamado à reflexão. Parece que a mulher está sempre sendo cobrada mais, né? Por isso que quando você chega, isso é muito visto lá na delegacia, quando chega um adolescente autor de ato infracional em conflito com a lei, cadê tua mãe? Mas cadê o pai também, né? Então a gente não cobra tanto do gênero masculino, do homem, das suas obrigações cotidianas, mas a gente cobra muito mais a mulher, e nessa cobrança é um olhar muito julgador, muito inquisitorial. Então isso é dolorido, isso é cansativo, e nesse Dia Internacional da Mulher a gente não pode estar soltando fogos, né? Aquele show pirotécnico, a gente tem que parabenizar sim, mas tem que começar a ver onde que a gente está errando. Olha, de feminicídio, a Marília, né? A doutora Marília Campelo trabalha com isso, né? Muito brilhantemente, e eu acredito que, e a gente vê, não só aqui no Amazonas, isso não é exclusivo nosso, isso é no mundo. Se você observar canais fechados de documentários de investigações criminais, você vai ver, Carolina, e Klaus, né, que é gigante, e a maioria da motivação é a posse da dominância, a dominância masculina em relação ao gênero feminino. Isso é muito triste, né? É muito triste demais. 9h17, vou fazer o intervalo. Na volta, os ouvintes fazem algumas perguntas para a senhora, a gente registra aqui e continua até 9h30, bate-papo no nosso quadro Força Feminina, que hoje recebe a Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Até já. CBN, Jornal da Manhã. É neste fim de semana, o feirão que vai entrar pra história da Pedragon, porque aqui é proibido perder negócio. Entrada facilitada em até 24 vezes. A melhor avaliação do seu usado. Bônus de até 30 mil. Taxas a partir de 0,87% ou troco na sua troca. E cobrimos qualquer oferta da concorrência. Não perca tempo, é só nesses dias 17 e 18 de março, na Avenida Torquato Tapajós, 1409. Baratão da carne, barato mesmo pra você. Frango Maringá 7,49. Óleo de soja lisa 6,99. Macarrão gostoso 2,29. Açúcar Itamaraty 3,29. Leite líquido Italac 5,39. Hambúrguer Friboi 79 centavos. Tudo mesmo em 3 vezes sem juros no cartão Baratão ou nos principais cartões. Baratão da carne, é barato mesmo.
Confirmado. Na Peddragon Seminovos é proibido perder negócio. Nesta sexta e sábado contaremos com um feirão mega exclusivo para você sair de seminovo zerado. Entrada facilitada em até 24 vezes. Modelos abaixo da FIP. Picapes com taxas especiais. Condições imperdíveis. Procedência e qualidade. O estoque mais completo da cidade. Seminovos multimarcas é Peddragon. Venha e não perca essa oportunidade. Avenida Torquato Tapajós, 1409. Ei, toda gente querida da Barelândia, sou eu, Humberto Amorim, da coluna Cotidiano Baré, na CBN Manaus. Estou aqui te convidando para ouvir a coluna em novo horário, a partir de 1h20 da tarde, dentro do Estação CBN. Todas as segundas, quartas e sextas. Coluna Cotidiano Baré. Não esquece, se é daqui, eu falo. Oferecimento Amazonas Energia, 24 horas com você. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus. 9h20. CBN, Jornal da Manhã. De volta com o CBN Jornal da Manhã, até 9h30. Leva até você agora o nosso quadro Força Feminina, que hoje conversa com a Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, delegada de polícia há 12 anos, bacharel em Direito e especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial. E o que mais, delegada? Isso, mãe da Ayla, tá bom? Legal. Muito bacana ter a senhora com a gente, Muito delegada. obrigada. Registrar agora a participação dos ouvintes da CBN. Um ouvinte nosso, Aldemir Lima, pergunta o seguinte: doutora, e como os homens sob seu comando agem devido ao preconceito existente? Eu não sinto muito isso. Eu sempre tive, a maioria dos nossos investigadores e escrivães, e nossos subordinados, eu sempre tive a maioria do sexo masculino e eu nunca tive nenhum problema. Né? Eu não consigo nem me ocorrer agora nenhum problema, eu não sinto essa dificuldade. Eles entendem, eu não preciso... Parece romântico da minha parte em relação à Polícia Civil, mas eu não sinto muito esse problema de segregação dentro da Polícia Civil. Eu sou muito orgulhosa e sortuda acredito, de estar nessa, de pertencer a essa instituição. Mas eu sinto isso quando eu vou atender um jurisdicionado, ou alguém que procura ajuda, alguém para registrar um boletim de ocorrência, do sexo masculino, um advogado, que ele, por vezes, por imaginar a minha figura feminina, ele pode querer impor o que ele quer, não o que a lei determina, ou o que eu devo fazer, ou o que eu entendo daquela ocorrência. Então, por vezes, às vezes chega uma apresentação de ocorrência, ou uma pessoa precisando de atendimento e ela quer impor, e aí às vezes você tem que ter uma fala mais enérgica. O cansativo é isso também. Você ter que colocar que você pode ter uma postura mais firme por conta disso. Eu não enxergo dos meus subordinados, eu enxergo das pessoas. E eu sinto essa diferença quando, por exemplo, eu já conversei isso com o delegado plantonista, o colega do sexo masculino atende, você vê uma outra postura do homem, quando ele é atendido por um homem, quando ele vê a figura masculina do delegado e não da delegada. Por vezes, isso é muito notório, quando você vê, parece que ele respeita mais, né, a tua decisão. Por exemplo, a decisão do delegado plantonista é muito mais facilmente respeitada por ele do que a minha decisão. A minha decisão tem que estar argumentando, por vezes ter uma fala mais rígida com ele, para que ele entenda que a minha decisão está baseada na lei, né, e não no que ele quer, ou para agradá-lo, nesse sentido. Então, o cansativo também da minha figura feminina é isso. Com relação a essa questão do efetivo, né? A senhora comentou agora com relação que sempre teve mais subordinados homens, né? Com relação ao efetivo feminino dentro da Polícia Civil, Polícia Militar também, a senhora observa que existe ainda uma diferença muito grande nesse número? É um pouco maior, no meu concurso foi maior masculino, né? A gente teve mais homens. Eu não sei nesse novo agora, e proporcionalmente eu acredito que na Polícia Militar, lá atrás, nos concursos anteriores, não sei nesse também, é um pouco maior. Mas eu não enxergo se isso fosse proporcional na parte da Polícia Civil. Da Polícia Militar eu vou me acautelar, porque a polícia ostensiva é um pouco mais difícil, né? De você mensurar essa situação de rua, de tudo, né? Porque, como eu te disse, se crescem para mim
Eu, no meu gabinete, no meu atendimento, no conforto da minha delegacia, imagine em situação de rua, na situação real. Então, eu vou me acautelar em relação à parte da polícia ostensiva. Mas em relação à polícia civil, eu vejo colegas fazendo um trabalho, cumprimento de mandado de prisão, cumprimento de mandado de busca e apreensão, às vezes uma direção defensiva que precisa, né? Eu tenho investigadoras maravilhosas, assim, e já trabalhei com investigadoras que elas, inclusive, executam, posso pedir licença aqui, mas de maneira melhor até que algum colega do sexo masculino. Então, a gente não pode colocar isso como condição de critério de avaliação gênero, né? Então, elas conseguem fazer tudo que o colega faz do sexo masculino. Então, na Polícia Civil tem um pouco mais, no meu concurso foi um pouco mais de homem, mas a gente consegue conviver muito bem, e as colegas que são escolhidas para desempenhar missões que a gente outrora achava que era eminentemente masculinas, do sexo masculino, a gente consegue executar muito bem hoje em dia. Delegada, são 12 anos atuando na Polícia Civil. Sempre linha de frente. Sempre linha de frente. Traz algum momento pra gente que pra senhora seja muito especial, que envolva a sua atuação, a sua produção dentro da Polícia Civil. Tantos, né? Imagina. Eu acredito que o meu momento atual é um momento que eu gosto muito, porque eu já trabalhei, e como eu disse, eu acho que Deus me predestinou, porque minha primeira lotação no município de Tefé foi delegacia especializada. E essa delegacia especializada, ela não é só criança, proteção à criança e adolescente, como aqui em Manaus tem, né? No interior, você trabalha com mulher, com criança, com idoso, com adolescente, autor em conflito com a lei. E lá eu já me deparei com todas essas situações. Então, Deus me direcionou para vulneráveis. E eu já tinha passado pela DEPCA, por vezes estou respondendo lá com a doutora Débora, já fui plantonista lá da Delegacia da Mulher, então eu estou num momento que eu gosto muito, porque, coincidentemente, para ver como foi direcionada, a minha monografia, que a minha época era monografia da conclusão do curso de Direito, foi internação como medida socioeducativa para adolescente em conflito com a lei. Então, parece uma coisa que eu digo, gente, mas por quê, né? Eu estava apontando. Então, os caminhos te levaram sempre num canto. E aí eu observo que hoje eu estou muito feliz onde eu estou. Então, hoje, esse ano que passou foi um ano muito marcante. Não vou desmerecer os outros anos que eu passei, porque eu sempre estive, e Deus me deu oportunidades, meus superiores também me deram a oportunidade de sempre estar na linha de frente a maioria das vezes, a maioria do tempo. DIPs de área, plantão então passei por tudo, interior, plantão, delegacia de proteção, delegacias de bairro. Então agora na delegacia especializada em apuração de atos infracionais eu estou vivendo um momento de aprendizado, porque a gente aprende muito também, né, com as situações, com tudo, é muito satisfatório para mim enquanto delegada e para a minha carreira também. Que massa. Bacana, nessa reta final, Carol França, que apresenta o nosso podcast Perspectivas, podcast esse que já está na sua principal plataforma de música, Spotify, Deezer. Ela entrevistou as outras mulheres que passaram por aqui, ainda nesse quadro Força Feminina, com a engenheira de software, com a juíza, com a delegada que está aqui com a gente nessa reta final. Carol França, quais são as considerações finais? Então, eu quero parabenizar pela sua trajetória, quero agradecer também a sua fala, que é muito importante. Apesar de trazer também a experiência, traz também como exemplo, né? E o exemplo arrasta. E eu quero parabenizar, agradecer a sua participação, e o bate-papo continua no podcast Perspectiva. A gente vai falar sobre outros assuntos, entrar em assuntos também da vida da delegada. Ela pontuou a questão da filha, a gente fala sobre a força feminina com relação ao dia alusivo, ao dia 8 de março, o Dia da Mulher, e é importante destacar que a mulher, né, como a gente comentou nesses dias, é mãe, ela é profissional, ela é filha, e ela precisa ser respeitada em todos esses segmentos e ser valorizada também. E esse é o nosso foco, colocar essas pautas no dia a dia como algo natural. Ela não tem que ser falada somente no dia 8, essa é a nosso lema. Ela tem que ser debatida todos os dias e se tornar rotineira. Agora, comuns. Carol, eu tenho uma última pergunta na FM para depois você também fica como dica fazendo perspectivas. A gente tem um minutinho, doutora. Dica final para as mulheres que querem ser delegadas. Olha, tá condenada a cadeirinha, né? Sentar a cadeira e estudar. Sendo franca,
Fazer o curso de Direito, sentar e ter foco, organização, meta, e a gente acha que não, que a gente pode... vou fazer um cronograma aqui, mas é realmente a cadeira, a mesinha, a régua, o lápis e estudar, o material de estudo. Verdade seja dita, é isso aí. É isso. Delegada, muito obrigado por estar aqui com a gente. O papo continua no podcast Perspectivas. A Carol vai entrevistar a delegada Tuma ainda para falar mais sobre o trabalho dela dentro da delegacia. Tudo isso e muito mais. Obrigado, Carolzita. Obrigada.